Alô, alô, vocês conseguem me ouvir? Boa tarde, legal. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, obrigado, acho que o convite da feira da IBS, por contar um pouquinho da história da TM1, a gente poder dividir um pouco como é que a gente cria hoje experiências sempre incríveis para nossos clientes. Meu nome é Diogo, eu sou o diretor-geral da TM1. Vamos conversando, se vocês tiverem algumas dúvidas, depois a gente pode conversar no final e até a gente pode conversar aqui na paralela, por não ter caixa de som, a gente vai do ladinho ali e tira algumas dúvidas sobre o nosso trabalho e um pouco dos cases, tá bom? Se alguém não estiver me ouvindo, eu parar de ouvir, levanta a mão e a gente pede para o pessoal a consertar. Então, quando a gente fala de TM1, todo mundo aqui já ouviu falar da TM1 ou já segue a TM1? Você consegue levantar a mão quem já ouviu falar ou quem conhece a TM1? Algumas poucas pessoas. Então, acho que o legal de falar um pouco da TM1 é uma agência que já vem de 10 anos de mercado, construindo experiência junto aos seus clientes. Nasceu lá em 2009, com Coca-Cola e Coca-Cola FEMSA, e até esses 10 anos que a gente teve, grandes marcas nacionais e internacionais estiveram ao nosso lado com parcerias incríveis aí para a gente criar alguns projetos, passando por Netflix, Banco do Brasil, Heineken, Nestlé, entre outras. Então a gente tem um aporte de experiência, acho que é muito bacana para dividir com vocês, de marcas relevantes no mercado, em ambos cenários nacionais e internacionais, e também de tipos de projetos diferentes. E acho que é um pouquinho do que a gente quer contar aqui hoje. E aí eu quero dividir um pouco nesse vídeo com vocês sobre a história e o mindset da TM1. Vivemos pela criatividade, de forma sempre incrível. Criamos experiências que geram diálogos efetivos. Eventos. Ativações. Imersões memoráveis. Acreditamos no poder de conectar marcas e pessoas. Pessoas e mais pessoas. Inspiramos o compartilhamento a cada lugar, o tempo todo. A esta filosofia damos o nome de Talk to More Than One. Afinal, a conversa deve continuar, sempre. Prazer, somos a TM1. Alô, acho que a nossa história começa um pouco com o mindset nosso de projeto e de cultura e DNA da TM1. A gente fez um reposicionamento no começo do ano que acho que uma agência de experiência é muito mais do que uma agência de live marketing. Ela realmente traz uma conexão significativa com os consumidores. Não tem nada mais poderoso para criar um vínculo de marca do que uma experiência em que você consegue abrir um diálogo poderoso com o seu cliente, com conteúdo que realmente seja relevante e transmitido da forma correta. Então a TM1 também entende isso, e não só nessa maneira de criar essa conexão e falar com esse conteúdo de maneira poderosa, mas que também isso tem que ganhar vida no digital. Tudo que a gente está falando e tudo que a gente está vivendo aqui no final é conteúdo. E por que não se apropriar desse conteúdo no final para falar um pouco na parte digital? Então acho que esse é um dever de toda agência, de como o evento ele pode ganhar vida no digital e ele pode amplificar uma mensagem de marca que foi construída num lugar físico. Isso é um pouco do que a gente fez para os nossos clientes nos anos e é um pouco do que eu quero contar para vocês aqui. E quando a gente fala de evento, de live marketing, a gente pode afirmar uma coisa muito séria, que é não tem uma fórmula, não existe nada perfeito de como esse mundo vai funcionar nunca na vida. A gente sabe como a inconstância de projeto e o número de variáveis que a gente tem em qualquer briefing, para um cenário de um cliente, para a maneira que a gente vai engajar um target, um consumidor, ou até o lugar que a gente vai fazer difere. Então a equipe tem que ter muito jogo de cintura de saber que a caixinha daquela equipe não é só a caixinha dela. Existe algo muito além. Então essa fórmula a gente tem que construir junto a cada briefing. E que além disso, tudo que a gente faz e a gente executa é ao vivo, é sem replay, é sem restart. Fazendo um paralelo para outros tipos de mídias como digitais ou até as mídias antigas offline, ATL, por mais que possa ter algum problema de campanha, você tirou do ar, o consumidor ainda está consumindo algum conteúdo. O Facebook não para de funcionar, a Globo não tira o sinal do ar. Outro consumo de conteúdo está rolando. Claramente a marca pode ser impactada um pouco.
Mas quando a gente fala que se acabar a energia aqui agora, acabou o evento. Se a gente faz um evento aberto, tem uma chuva torrencial, acabou o evento. Então como é que a gente tem uma execução infalível do começo ao fim, que é desenhar o evento e executar ele, de uma maneira que a gente não pode errar? E quando a gente erra, como é que a gente contorna até de uma maneira que a gente consiga fazer isso continuar? O show não pode parar. Então do briefing e execução, que obviamente começar certo e terminar certo é muito importante, como é que a gente faz isso da maneira certa, pensando que cada vez mais a gente é desafiado pelos clientes em tempo, ou seja, existem, claro, cases que a gente consegue fazer com mais tempo e existem eventos que é do dia para a noite. Tem até alguns exemplos aqui que eu vou mostrar. Mas como é que a gente faz algo sempre funcionar, onde a gente tem cada vez mais esses problemas? E acho que uma coisa que não tem muita novidade, é muito trabalho em equipe, é muita dedicação. É uma galera que realmente está aqui para fazer a diferença no mercado, que vive essa constância e precisa de pessoas que estão a fim de encarar esses desafios. E é assim que a galera veste a camisa na TM1. A gente tem uma galera muito unida, a gente tem um espírito muito colaborativo e muito humano lá dentro. Porque afinal a gente passa lá 8, 10 horas às vezes a gente consegue sair de uma Happy Friday também um pouco mais cedo, mas é como é que a gente cria um clima para que essa galera vista a camisa e entregue realmente aquilo que é a experiência incrível, porque são eles que fazem. E quando a gente fala em toda experiência incrível, a gente fala que ela começa com um insight poderoso, obviamente ela começa a ser desenvolvida da maneira certa e ela termina através de uma execução impecável. Então, se o ponto a ponto é muito importante, é muito essa nossa filosofia. O sempre incrível para a gente na TM1 é começar incrível e terminar incrível. Se a gente falhar no meio desse pensamento, a gente não vai entregar algo que o cliente está esperando ou algo que a TM1 espera entregar para ele como um produto criativo, estratégico ou execucional que seja. Tá? E, obviamente, tudo isso é o que uma agência de live marketing precisa, mas a maneira que você trabalha é a chave do negócio. Quando a gente fala de comunicação, faz todo o diferencial. Não adianta ter as melhores ferramentas, as melhores pessoas, o melhor escritório, se a gente não comunica. Então, a maneira e o processo de trabalho é muito como faz isso acontecer. Entre a gente ter uma experiência incrível entrega para o cliente e a gente ter uma experiência não tão incrível assim, que são aquelas coisas que dão errado e no final não fica tão bonito quanto fica no papel. Então isso é muito importante. E quando a gente fala em criar experiências incríveis, a gente fala em trabalho integrado. Obviamente não tem nada de novo, a gente está falando de cocriação. Então a equipe da TM1, ela trabalha em caixas que também entram juntas. Então a gente tem desde uma área de criação, planejamento, negócios, que a gente entende como área de atendimento de uma maneira diferente, muito mais estratégica na TM1, produção e pré-produção unidas. Obviamente que a gente tem por trás toda a parte de compras, ou seja, o nosso back-office financeiro, jurídico, TI, que dá suporte. Ninguém aqui joga sozinho, ninguém vai fazer um case desse grande. O espírito de união está sempre unido. Então o que a gente brinca muito na TM1, acho que nem brinca, acho que é uma verdade do mercado, pouco praticado em muitas agências, é a cocriação. Essa galera, ela trabalha dessa forma, não é caixas. Cada um tem o seu papel para trabalhar no dia a dia, mas a gente começa junto e a gente termina junto um projeto. A gente parte um projeto no kickoff unido e ele pode ser um projeto de 50 mil reais de budget, a gente pode ser um projeto de 10 milhões. Quando você faz um projeto de 50 mil, 10 milhões, o sprint inicial que você tem para fazer toda a imersão, entender o cliente, o problema, como a gente vai resolver, o time sheet está rolando e ele vai ser o mesmo. O que vai mudar é do meio para frente. Se eu vou ter que desdobrar mais ou menos, se eu vou ter que fazer mais 3D ou menos 3D. Ou seja, o consumo de horas e a dedicação, vale a pena você fazer de uma vez só e direito, porque a reputação só tem uma só na vida. Então é assim que a gente enxerga. Põe a galera junto, esse pessoal super engajado, do briefing até a aprovação, tá todo mundo. Obviamente depois a produção entra um pouco mais solta, com a área de negócios ali dosando a execução, mas essa metodologia de trabalho que a gente tem, que a gente chama de squads, ou seja, mini TM1s dentro da TM1. A gente tem uns 30 e poucos funcionários, vamos dizer assim, uma empresa mais de médio porte, com um olhar muito personalizado, que é aquele olhar que falta no mercado. Quanto mais as agências crescem, mais elas se tornam birôs. E elas se tornam, os clientes se tornam o chamado long tail, ficam esquecidos. A gente quer ter um olhar personalizado, um olhar de birô, não importa o tamanho que a TM1 tenha. E por isso esses momentos de squads, clientes alocados nesses clientes para que possam realmente ter um olhar peculiar. E esse é um modelo muito sucesso. A gente tem cada vez menos o que a gente chama surpresas, ou seja, a gente entende como um modelo muito eficiente e eficaz da gente operar e cada vez reduzindo surpresa em projeto. A gente chega numa batida de projeto final, no ensaio de uma apresentação, com quase nada faltando. Obviamente a gente vai errar, o pessoal tem uma dinâmica muito corrida de trabalho, mas as surpresas são muito básicas. A gente não tem nenhum ajuste, nenhum projeto que vira Frankenstein no final, porque isso aqui está muito amarrado. Do começo do briefing, um kickoff junto, todos os checkpoints juntos, e depois a galera trabalhar no paralelo, isso faz muita diferença, além deles sentarem juntos. Então nosso cenário é dinâmico, como o Dô falou, a galera está junta já operando.
E quando a gente fala de KPIs, como é que a gente põe tudo isso de pé e como é que a gente mostra para o nosso cliente que isso voltou para ele de alguma forma, que o investimento do evento valeu? Isso é muito difícil. Quando a gente fala em aplicar KPI, por mais que a gente viva na era do digital, na era que tudo é muito traqueado, o evento ainda não tem um KPI exato. Não dá para você falar que um evento fez vender mais coisas. Tá rolando promoção, tá rolando campanha, tá rolando blitz, tá rolando muita coisa junto com o evento. Então, por mais que tenha um evento com sellout, não dá para saber o que levou o cara a fazer aquela compra. Então, assim, é muito complicado você provar esse investimento. Mas a gente tem uma fórmula na TM1 que eu acho que é muito legal e ela funciona e ela é fácil. Na nossa visão, e na era do compartilhável, ou seja, tá todo mundo aí tirando foto, com o celular na mão, tá replicando. Isso eu acho que é a nossa maior forma de enxergar. O melhor KPI de sucesso de um projeto é o smartphone fora do bolso. Você só compartilha aquilo que você gosta, você só compartilha aquilo que conversa com você, aquilo que te faz sentir algo. Ninguém compartilha nada ruim. Todo mundo conversa sobre coisas boas. Obviamente, isso se traduz depois quando a gente fala em engajamento de marca, em likes, em shares, ou seja, talvez uma mídia orgânica, algum ROAS, que é o retorno de marketing, do investimento de marketing. Isso ainda é bem nebuloso, mas se você vê que as pessoas interagem e contam sobre o assunto, você entende que existe uma afinidade criada, existe uma conexão de marca criada. Tá? Acho que isso é muito bacana. Obviamente, é compartilhar o que a gente está vivendo, como eu falei, é reverberar o assunto, é gerar curiosidade e desejo nas pessoas, é para isso que a gente posta, é para isso que a gente está aqui, para contar, e é legal contar, tá tudo bem. E essa é a nossa filosofia de trabalho. Quando a gente fala do TM1 e a gente desdobra ele por Talk to More Than One, é isso, é eu, Diogo, tá aqui tirando uma foto de vocês, replicando na minha rede social, outra pessoa comentando, ou seja, a mensagem que eu construí foi falada com mais 20, 30 pessoas. E é isso que a gente pensa muito aqui. É como cada evento, cada ativação ou cada imersão de marca, no final, ela ganha vida no digital. Ou seja, como ela vira conteúdo, como é que ela pode ser muito mais que um evento? Como é que o cliente pode se aproveitar disso se for o desejo dele? Se não for, tá tudo bem. Mas acho que é como dever nosso em pensar como é que aquela mensagem de marca tão poderosa, numa coisa fixa, ela se transforma e ela é passada para os outros. É o que eu brinco, a Anitta vende muito, o Neymar vende muito e vai vender, mas, cara, se você conseguir materializar isso numa pessoa como a gente e fazer ela interagir, ela criar essa conexão, essa mensagem construída para fora, ela é muito poderosa. E eu aposto que vende muito mais. Ou seja, instagramável ou compartilhável, que são as palavras da vez e depois vêm outras cada dia mais, eu acho que é muito esse pensamento que tem que estar sempre alinhado. E é o que na TM1 a gente constrói muito. Todo projeto que eu contei um pouco do nosso mindset, da integração de equipe, como a gente pensa, ele está alinhado sempre numa estratégia de 3 pilares. Como a gente cria o warm-up, que a gente chama que é, qual que é aquele pré-evento que você cria todo o desejo, todo o engajamento que as pessoas querem estar lá, seja uma convenção de vendas que você começa a contar uma história para que a galera comece a se interessar e se engajar com aquele momento importante interno da empresa, ou seja, realmente a gente está aqui, como é que a feira veio aqui e falou com a gente, cara, você tem que vir no EBS, você tem que contar esse momento, a gente tem que viver esse momento na segunda caixinha, que é a experiência aqui, tem que ser um sucesso, tem que ser impecável, tem que ser sempre incrível. E como é que a gente pega o conteúdo que foi feito aqui, ou seja, a gravação que está sendo feita dessa palestra, das outras palestras, outros talks, e a gente consegue usar isso para falar com mais pessoas que foram, que não foram e que podem ir no ano que vem. Então isso aqui é um conteúdo muito importante para falar digital. Obviamente cada um na sua caixinha. A gente é expert aqui em falar de experiência de marca, para esse momento, mas como a gente constrói a experiência de marca ligada no digital, porque está tudo conectado, que essa experiência, essa conversa da experiência possa reverberar um pouco mais. Então eu contei para vocês várias coisas aqui, como a gente trabalha, como a gente pensa, obviamente isso é só um macro, porque existe muito mais detalhe, mas eu acho que já é uma coisa muito bacana de poder compartilhar esse breve momento com vocês. E aqui o sempre incrível na prática, que acho que é a parte mais legal, é o que deu certo aí de tudo isso que eu contei para vocês. O primeiro case que eu queria mostrar é do Banco do Brasil, é o Case Lidera, é uma convenção de vendas muito importante para o banco, que acontece todo ano. Eles reúnem quase 6 mil funcionários e sempre foi no mesmo estilo. Onde você leva 6 mil funcionários? Você leva, talvez, para um pavilhão, para uma grande sala de hotel, você quebra em alguns modelos diferentes. Mas é sempre aquela coisa que o funcionário já esperava, ele já sabia para onde ele ia, não tinha nada de inusitado. E o briefing do banco foi, eu quero ser inusitado. O que a gente faz juntos? E aí foi um pouquinho do que a gente ofereceu para eles.
6h30 da tarde, o estádio tem que estar liberado para receber o time do Palmeiras. Esse é Bernardo, CEO da Temium. Esse case, ele é muito icônico pra gente. A gente montou esse evento em 24 horas. O show do Capital ele veio na manhã do evento. Então, assim, existe um pouquinho de sorte do Capital topar tocar. Mas, assim, foi uma operação de guerra fazer isso. A gente desmontou um evento em 5 horas, com o jogo do Palmeiras encavalado 6 da tarde e uma multa um pouquinho grande se a gente não desmontasse. Então, isso aqui é um pouco do que a gente enfrenta na vida do evento, que é tudo ao vivo. É tudo sem replay, é sem restart. E a gente faz acontecer. Obviamente, existe o risco, que a gente divide com o cliente, ele é calculado. Mas tem uma ideia... Aqui acho que foram 300 e alguma coisa carregadores divididos em 5 times coordenados para fazer a desmontagem do LED nas placas. Então, assim, é um case muito legal. E é como que a gente consegue inovar, trazer isso, acertar riscos em uma coisa muito aberta com o cliente e ser diferentão. O segundo case que eu queria falar com vocês, talvez vocês conheçam, a Hotmart. Ela é uma das grandes empresas, começou uma startup, hoje é uma das grandes empresas de empreendedorismo e tecnologia. E eles fazem um evento anual que chama Fire. O Fire, o desafio é que era um pouco diferente. O Fire é um evento que acontece 4 anos no mesmo lugar. Ele tem 2.000 pessoas que atendem. E são as 2.000 pessoas sempre parecidas do mesmo mercado. Ou seja, o mesmo lugar com o mesmo público. Como é que você cria ineditismo? E é toda vez o que a gente faz. Como é que a gente replica coisas diferentes dentro do Fire para trazer um pouco de emoção para eles? Quem não conhece o Fire, vale muito a pena ir, vai rolar no final do ano. E aqui outra coisa que é legal desse evento é a gente faz toda a parte de cenografia, técnica, operação, algumas ativações e outra parte em conjunto com o cliente. Então o cliente vem para o escritório da TM1, geralmente eles passam algumas semanas com a gente constrói muita coisa junto e opera algumas coisas juntos. Então é outro desafio de sincronizar em equipes diferentes também. Esse outro case é um case proprietário da TM1. É como a gente está cada vez mais vendo uma entrega de valor de volta para os nossos clientes. Então, no começo desse ano, com o reposicionamento da TM1, esse aumento de equipe, essa abertura de mercado, essa conversa que a gente tem com marcas diferentes e pessoas diferentes, a gente também está investindo na galera. Então, a galera foi para a XSW no começo do ano, assim como a gente está indo para o Lollapalooza, vai para o Rock in Rio, ou seja, fazer benchmark, se renovar, se reinventar todo dia. Acho que essa é uma missão de todos. A gente criou o Boost. O Boost é uma plataforma proprietária. Esse foi para trazer um pouquinho do que foi a nossa visão do XSW para a galera, num grande clima de happy hour para criar networking, que é um pouco do que a gente acha que falta no mercado também. Tá com gente bacana, se conectando, falando de assunto que está super em pauta. E o Boost foi criado em 5 dias. A gente criou o Boost, voltamos do SGSW, acho que é dia 18, o Boost estava dia 18, 19, dia 28 o Boost estava acontecendo. Então, a gente criou ele dentro da TM1, operou ele, fez tudo acontecer em uns 6 dias, aí, 8 dias. E foi um pouquinho do que rolou lá. Reunir todo tipo de experiência em um só evento, com foco muito forte em inovação. Então a gente queria conectar essas duas coisas e trazer
para o mercado conhecer. Vamos construir juntos, essa é a pegada. Sejam bem-vindos ao Boost. Gostaria de iniciar essa noite maravilhosa. Então eles trazem tendências mundiais, globais para o Brasil. Queimar suas ideias antigas. Para a gente poder falar de inovação. Sou o Johnny da Coca. Para onde que vão as inovações e quais são os caminhos e as possibilidades que a gente tem para ir. Trazendo coisas que realmente são efetivas para que a gente possa fazer diferença nesse mercado. Foi um evento incrível, a gente aprendeu muito, foi muito legal. Beijo para vocês, sucesso! Uma experiência, uma noite incrível para todo mundo, beleza? Aproveitem um Boost. Muito obrigado. Pessoal, valeu! Valeu! Então, quando a gente fala do Boost, é muito do que a gente cria experiência de marca para os nossos clientes, para os clientes deles, porque a gente não cria para os nossos clientes. É como a gente traz valor, como a gente conversa com eles e conecta e fica mais próximo. O mundo live marketing não é próximo, e é isso que a gente quer mudar. E é por isso que o Boost veio. E aí a gente tem a Dana, do diretor comercial do BMG, falando um pouquinho, o Johnny da Coca, o Gabriel da M-Field, que trabalha com um pouco de atletas internacionais. Então, foi galera de distintos mercados, estando uma noite muito bacana falando de conteúdo e network. E o último, acho que mais icônico que a gente teve case da Netflix, acho que todo mundo gosta muito da Netflix. A gente tem um carinho imenso por eles também, eles desafiam a gente muito criativamente, dão uma liberdade criativa muito grande, outros clientes também, mas eles são muito parceiros em co-criar conosco. E a gente, no final do ano passado, durante a CCXP de 2018, a gente criou um case muito icônico. A gente replicou a Casa da Moeda, palco de umas séries mais aclamadas pelos brasileiros dos últimos tempos. Então, o briefing Netflix foi, cara, eu preciso levar uma experiência que tem impacto durante a CCXP, onde toda e qualquer audiência fica disputada o tempo todo. O que eu faço? E eu quero falar de Casa de Papel. E foi isso que a gente trouxe para eles. Meu codinome é Berlim e sou eu que estou no comando, ok? Não sei quem foi, mas quem não foi perdeu. Eu também não estava lá, infelizmente, entrei na TM1 no começo desse ano. Mas foi icônico, você que deve ter ido curtiu. A galera ficava 4 horas na fila, foi a atração mais comentada. 2.000 pessoas na fila, olha lá, a gente nem sabia disso muito. É muita gente. Mas foi animal, acho que essa é a missão da TM1, é pecar pelo detalhe, a gente vai lá, a gente procura tudo, a gente vê tudo. E é isso que a gente quer trazer cada vez mais. Obviamente, algumas vezes a gente vai usar mais, outras vezes a gente vai usar um pouco menos. E a gente sempre vai tentar fazer diferente. E acho que foi uma pergunta muito bacana. Depois de tudo que você viu aqui, você teria tirado seu smartphone do bolso? Será que a gente bateu as metas que a gente precisaria? Foi legal? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer sempre. Beleza? Obrigado, gente. É isso.